Na página número 228, volta um pouquinho, isso, lá em cima. Estou faltando comentário. Página 228, só para finalizar a corrente elétrica aí, né? Só um comentário sobre intensidade da corrente, melhor, corrente alternada e corrente contínua, tá? Mas só um segundinho. Bom, então pessoal, para finalizar essa etapa aí, só um comentáriozinho rápido aí sobre tipos de corrente. No alto da página 228, vamos lá. Qual é a diferença entre corrente contínua e corrente alternada? Vocês sabem a diferença entre corrente contínua e corrente alternada? É contínua ou outra alternada? Uma é contínua e outra alterna, né? Bom, no vestibular esse tipo de assunto, né, ele não vai aparecer. No vestibular esse assunto ele não vai aparecer com algum tipo de cálculo, né? Eles vão pedir apenas uma identificação de gráficos. Então é importante que ele saiba identificar os gráficos só. Não vou colocar aqui 2 ou 3 desenhos, tá? 2. E vocês vão me dizer qual dos dois é corrente contínua e qual dos dois é corrente alternada, tá? Só 2. Depois a gente discute os que estão aí. Deixa eu colocar um que não seja igual a esses aí. Tá. Por exemplo, esta situação aqui, ó. Tá? E esta situação aqui. Tá. Intensidade da corrente tempo, intensidade da corrente tempo. Qual dos dois seria o gráfico de corrente alternada? De baixo ou de cima? De baixo. Então esse aqui é corrente alternada para vocês e esse aqui é corrente contínua. Alguém acha que é diferente? Não? Tranquilo? Bom, então a identificação aqui está correta. Agora, por que esse aqui é alternada, por que esse aqui é contínuo? A corrente elétrica, nós vimos na aula passada, ela tem, por exemplo, ela é identificada por cargas elétricas em movimento. Então nós temos elétrons que se deslocam no interior de um fio. Se esses elétrons estiverem se deslocando num único sentido, não importa se estão se deslocando, ora em grande quantidade por segundo, ora em pequena quantidade por segundo, não importa se a corrente é variável, mas as cargas estão num único sentido de movimento, então a corrente é dita contínua. Ó, o sentido do movimento das cargas é este, e é único. Não importa se está variando essa corrente, mas é único. Então, quando a gente identifica essa situação num gráfico, ele deve aparecer, por exemplo, ó, num par de eixos. Vocês sabem que aqui nós temos o mais I, vamos chamar assim, e aqui nós temos o menos I. Como intensidade da corrente não é um vetor, tá? Nós vamos associar essa ideia do mais e do menos ao sentido do movimento das cargas. Aí eu posso pensar vetorialmente. Então o positivo identificaria corrente num determinado sentido e negativo corrente em sentido oposto, contrário. Tá? Então, nesse caso, nós temos corrente nos dois sentidos? Não, nós temos corrente num único sentido. O tal chamado sentido negativo, aqui não importa isso, mas num único sentido. Constante ou variável? Variável. Ora é um valor, ora é outro valor. Ora é esse valor, ora aquele outro. Então é variável, mas é corrente contínua. As cargas estariam em movimento num único sentido, no interior do fio. E nesse caso aqui? Bom, nesse caso, nós temos corrente elétrica se manifestando nos dois sentidos. Sentido positivo e sentido negativo. Então, quando o gráfico aparece nesse trecho aqui, ó, no primeiro intervalo de tempo, a corrente está aumentando e o movimento das cargas se dá num único sentido. Depois,
cai para um valor negativo, lá sei eu que valor é esse, a corrente começa a aumentar negativamente, depois aumentar positivamente, tá? E neste trecho a gente observa aqui que tem um trecho negativo e um trecho positivo. Neste ponto aqui ocorre uma inversão no sentido do movimento das cargas. Então as cargas estariam em movimento no sentido variado, ora para um lado, ora para o outro, ora para um lado, ora para o outro. Isso identifica uma corrente elétrica alternada, tá? Então essa é a diferença. Olhando o livro de vocês, aí nós temos 5 gráficos aí. Os 3 primeiros, os 3 de cima aí, são de corrente contínua. Tá? Primeiro, corrente contínua constante. O segundo, uma corrente contínua qualquer, variável. O terceiro tem até um nomezinho aí, corrente contínua pulsante. Corrente contínua pulsante. E os 2 de baixo, o primeiro, corrente alternada. E olha só, parecido com esse aqui, né? Qual é a diferença do desenho que está no livro de vocês, o primeiro da série de baixo aí, e esse aqui? A diferença é que este aqui está concentrado no 4º quadrante do desenho. E o do livro de vocês aparece no primeiro e no 4º quadrante. Tá? Então, se aparece nos 2 quadrantes, corrente alternada. Se aparece só num quadrante, corrente contínua. Certo? E o último deles lá, na parte de baixo, é o sinal que aparece na corrente elétrica da nossa tomada, né? Na nossa rede elétrica em casa, ou aqui comercial, que é a corrente alternada senoidal. Então agora só um comentáriozinho rápido para a gente entender um pouquinho dessa história aí. Eu falei para vocês nas aulas anteriores, e por acaso comentei sobre a retificação da corrente? Não, né? Não comentei. Então bem rapidinho aqui, ó. Sem grande importância para o vestibular o processo, mas as curvas que eu vou desenhar aqui são importantes. Por exemplo, ó, nós temos aqui um sinal de corrente elétrica alternada. Esse sinalzinho aqui, ó, é aquilo que a gente conhece por corrente. Nossa, terrível. Comecei a fazer ali, não deu muito certo. Vamos de novo. A corrente chamada senoidal, por que a corrente elétrica alternada nossa aí da tomadinha é chamada de senoidal? A função, né? A função que determina esse sinal periódico aqui é uma função seno. Então, a corrente elétrica que identifica esta equação, essa função aqui seria I igual a I0 que multiplica seno de ômega T mais uma fase inicial. Isso aqui, pessoal, seria a equação desta onda, que a gente não estuda no vestibular, mas só estou colocando para vocês mostrar que isso aqui, esta variação é regida por uma equaçãozinha. O que é esse ômega aqui? Frequência angular. O que é isso aqui? O tempo. O que é isso aqui? A corrente inicial. Tá? Então, é uma equaçãozinha desse tipo que eu só coloquei aqui e vou apagar, porque não nos interessa para o vestibular. Corrente alternada da nossa tomadinha. Bom, aí o que acontece? Aí vocês vão querer que esse sinal aqui seja utilizado, por exemplo, da tomadinha para carregar a bateria do telefone celular de vocês. Eu posso usar esse sinal para carregar a bateria do telefone celular? Não. A bateria do telefone é alimentada, ou é carregada, recarregada com corrente contínua. E a corrente contínua é diferente dessa. Então como é que eu faço? E além de corrente contínua, eu tenho a carga da bateria com 110 volts ou 220 volts? Não. A bateria tem 9 volts, aproximadamente, né? Alguns telefones têm 9, outros têm 6 volts, alguns têm 4,5 volts, depende. Mas é baixa tensão. Então aqui eu tenho 110 volts ou 220 volts, né? E tenho que reduzir esse valor. Então o primeiro processo que a gente encontra aqui é uma transformação. Então passa por um transformador, tá? E a tensão reduz. Então ela cai com um sinal parecidíssimo, né? Só que agora com um valor bem menor. Eu vou colocar aqui de novo o desenho, só para a gente entender. Desenho muito parecido, só que esse aqui, ó, seria um sinal, vou colocar aqui de 220 volts, alternada, e esse aqui, então, reduziu agora, aqui eu estou colocando corrente, identificando tensão, então eu vou tirar esse eixo aqui, tá? Pode ser tensão também. Aqui um sinalzinho de quanto? Vamos colocar aqui 9 volts, por exemplo, corrente alternada aí. Mas ainda não é o suficiente, por quê? Porque eu preciso que seja de corrente contínua, isso aqui.
Eu tenho que passar para a corrente contínua para poder carregar a bateria do telefone. Bom, aí eu tenho duas alternativas. Duas. Eu pego esse sinal aí e faço o seguinte. Eu posso fazer com que esse sinal seja convertido no sinal de corrente contínua assim, fazendo com que este sinal passe por um dispositivo que a PUC vai cobrar de vocês, mas as outras universidades não, que é o chamado retificador. Retificador. O que é o retificador? É o tal diodo semicondutor. A PUC cobra a partir de um ano atrás, um ano e meio atrás, corrente elétrica nos semicondutores, que a gente vai depois analisar com calma, né? Então, se esse sinal aqui passar por um dispositivo desse tipo, ó, quando a corrente passa nesse sentido, ele permite a passagem, então nós teremos esse sinal aqui cheio, e quando a corrente vem em sentido contrário, que é esse aqui, ele bloqueia. Se ele bloqueia, desaparece esse semiciclo. Então, a onda é transformada agora num sinalzinho desse tipo aqui, ó, pessoal, acompanha aqui para a gente entender o que está acontecendo. Isso, depois, tá? Então, retifica o sinal, deixa de ter esse semiciclo negativo, porque quando o sinal vem em sentido contrário bloqueia, e aquele tipo de sinal é agora de corrente contínua, tá? Então, corrente contínua. E aí eu já posso pensar em carregar a bateria do meu telefone celular. Mas, se eu quero uma carga realmente boa para esse aparelho, eu vou construir aquilo que a gente também conhece por ponte retificadora. Atenção, só um pouquinho aqui. Como eu disse antes para vocês, o processo não está interessando, só a ideia aqui. Uma pontezinha. Eu coloco o sinal aqui, obtenho a resposta aqui e vou tirar desse dispositivo, na verdade com 4 diodos, eu consigo fazer assim, ó, sem precisar agora explicar o processo. Este sinal é retificado, só que o semiciclo negativo, que lá era bloqueado, desaparecia, ele agora aqui é rebatido. Então vai aparecer o sinal que vocês têm no livro de vocês aí, que é este aqui, o de corrente contínua pulsante. Então qual é a diferença? É que com um único retificador, corta o sinal negativo e fica uma corrente contínua meio ruinzinha, como se diz, né? E esta aqui já fica bem melhor que a de cima. E aqui eu posso até dar uma explicaçãozinha rápida para vocês, né? Qual é a diferença entre um e outro? Simples. Quando vocês compram um carregador de telefone celular, está pifado, está meio complicado, nossa, não está carregando, eu acho que a bateria está com problema e tal. Tá, é o carregador, vou comprar outro. Onde é que vocês comprariam um carregador de telefone celular e onde a gente encontra? Nós encontramos nas lojas de telefonia celular oficiais e encontramos onde? No camelódromo, ou não? Claro que sim. Na loja de telefonia você não encontra um carregador de bateria por menos de 50 a 60 reais, no mínimo. Né? E no camelódromo, todos eles, qualquer marca, qualquer modelo, qualquer tipo de telefone, 10 reais. Não é? Pois é, a diferença está exatamente aqui. Os oficiais de fábrica, como se diz, né, aqueles originais, eles têm pontes retificadoras muito bem feitas, com dispositivos bem confiáveis, né? E o sinal convertido é parecido com esse. Já os dos camelôs, né, eles vêm com a caixinha idêntica, exatamente igual, normalmente lacrada, colada, para que ninguém possa abrir e ver que dentro é uma porcaria, né? E o sinal que é convertido é nesse. E aí que a bateria do telefone de vocês, que custa 150 reais, vai durar 1/10 do tempo que duraria se fosse carregado com alguma coisa desse tipo. Então é aquela velha história, o barato acaba saindo caro mais adiante, né? É mais ou menos isso. Depois, o sinal, logicamente que esses sinais aqui, eles têm que ser convertidos para um sinal exatamente, pessoal, desse tipo aqui, ó. Retilíneo, mais retilíneo possível, né? Que é o de corrente contínua constante. Então, corrente contínua pulsante, corrente contínua pulsante. Esse aqui chamado de onda, retificação de onda completa. Esse aqui de meia onda, chamado, né? E esse aqui seria então o sinal de corrente contínua já filtrado. Como é que eu consigo deste
nível aqui passar para este nível? Através de filtros. E o que são esses filtros? São para aqueles que vão precisar para o vestibular aí, capacitores. Tá? Quem vai fazer em Santa Catarina, Universidade Federal de Santa Catarina, Santa Maria, Rio Grande, vai precisar dessa ideiazinha de capacitores aqui. Tá? Bom, esses dois conteúdos, para tranquilizar vocês, retificadores, onde é que está? Aqui, ó. E capacitores, nós temos no portal, é só baixar, copiem para vocês em casa para dar uma estudadinha, uma olhada. E eu vou trabalhar isso separadamente na sala de aula, tá? Em algum curso aqui. Bom, então só para entender o processo aqui, a ideia e os sinais. Corrente alternada, semiciclos nos dois quadrantes, alternada passando por um transformador, isso aqui nós vamos estudar em aula, né? Todo mundo lembra o que é um transformador? Vou fazer um desenhozinho de 5 segundos aqui, olha aqui, ó, um transformadorzinho, todo mundo vai lembrar o que é, né? Ó, um enrolamento aqui e o outro enrolamento desse lado aqui. Um transformador, passa de 220 volts para 9 volts, baixa tensão. Aí passa pelo retificador, transforma em contínuo, passa por um filtro e fica a corrente contínua constante. Tá? Essa é a ideia. Então, telefones celulares, eliminadores de pilha, várias coisas aí que nós temos que usam esse ciclo todo aí. Tá? Corrente contínua. Bom, corrigimos os testes da aula passada. Todos já? Então podemos ir adiante, encerrar isso aqui. Alguém quer fazer alguma perguntinha aí? Não sei. Tranquilo? Então vamos à resistência elétrica. Vamos lá? Página seguinte, né? Resistência elétrica. Tá. Bom, o assunto que a gente vai começar agora, ele necessariamente começa com uma dúvida, uma pergunta. Existe alguma diferença entre essas duas palavras, hein? Ou não? Não pode ler. Eu não sei se eu chego a esclarecer ali, mas acho que é melhor não ler. O que vocês lembram? Existe alguma diferença ou não existe? Vou fazer uma perguntinha então. Vocês vão tentar tirar a resposta de vocês, tá? Talvez alguns lembrem aí a medida que eu vou falando aí. Resistor ou resistência? Vocês estão tomando um banho. O banho está maravilhoso, água quentinha, inverno, vocês estão tranquilos no banheiro, depois de deixar formar aquela névoa no banheiro, né? Vai ficar tudo bem. E aí estão no meio do banho, ensaboados ainda, e a água congela completamente. O que aconteceu? Faltou energia elétrica. Tá bom. Não pode ter faltado energia. Aí alguém vai me dizer, faltou gás, meu chuveiro é a gás. Não é o caso. Nós estamos falando de eletricidade, o chuveiro não pode ser gás, tá? O que houve? Queimou o chuveiro. Exatamente isso. Nunca aconteceu com vocês? Que tem chuveiro, queimou o chuveiro no meio do banho. Nunca? Que sorte, né? Queimou o chuveiro, tá. Se queimou o chuveiro, me digam, queimou o quê? Queimou o resistor ou queimou a resistência? Resistor ou resistência? Quem é que acha que queimou o resistor, levanta o braço aí. Não, mas levanta mesmo, quero saber. Aí. Quem acha que queimou a resistência, levanta o braço. Ninguém. Ninguém acha. Uma. Mais um, dois. Quem mais? Não é possível. Resistência também? É? Faltou luz. O colega optou por faltar luz. Faltou luz. Então apagou a lâmpada, quer dizer, né? E aí? Ninguém mais? Tá bom. Então, ó, o resistor está ganhando aí. Então vamos trocar de aparelho. De repente vocês acham que o chuveiro é um resistor, né? Vamos trocar de aparelho. Vocês, no final
durante a tarde, né, eu sei o que vocês fazem, vocês estudam a tarde inteira, né? Então em casa, estudando a tarde inteira, vai chegar no final da tarde, bem no finalzinho da tarde lá, e o namorado de vocês, que já mora na casa de vocês, né? Ele vai fazer uma torradinha no final do dia, hein? Que amor, né? Vai lá na cozinha, pega a torradeira, bota o pãozinho e tal, coloca, fecha o prato da torradeira, e depois de uns 2 ou 3 minutos, quando ele vai verificar, ele verifica que não torrou o pão. O que aconteceu? Olha, pode estar falta de energia, está grande, né? Está grande. Agora a torradeira também? Não, queimou a torradeira. Queimou o quê? Olha o que eu estou dizendo, queimou o quê? O resistor ou a resistência? Quem acha que é o resistor, levanta o braço. Pô, bastante gente. Quem acha que é a resistência, levanta o braço. Olha, já começou a aparecer mais alguns aí. E quem não levantou o braço aí? Não toma banho e não tem torradeira. Ou então é aquela torradeira que eu sempre falo nas aulas aí, aquela de pratinho, né, de bandejinha, que fecha, bota no fogo. E essa é melhor, né? Fica mais gostosa a torrada. Agora, melhor do que essa ainda eu vou dizer pra vocês. É aquela que a gente fala assim, ó, pega uma frigideirinha, bota o pãozinho ali, pega uma panelinha menor e prensa, né? Essa é a melhor. Mas, tudo bem, torradeira se foi. Última chance de vocês para definir a diferença. A última. Se bem que já está quase definida, né? Vamos ver se vocês estão acertando. Vocês, aqui de Caxias, é lógico, né? Pessoal mais assim, habituado às tradições gaúchas, né? Eu acho que eu não estou muito certo. Vocês devem levantar bem cedinho, 5, 5 e meia da manhã. Não? Principalmente no inverno. Qual é o objetivo de levantar bem cedinho? Fazer um chimarrãozinho, ou não? Não faz chimarrão? Não? Não toma? Vamos aquecer a água. Faz lá, coloca ela, então deixa descansando e aí vamos botar água para aquecer. Quando coloca a água para aquecer, tem que atingir uma certa temperatura. Qual é a temperatura ideal para tomar um chimarrão? Quanto? 100 graus? Não, essa é a temperatura ideal para conseguir um câncerzinho de laringe. Essa é ideal, né? Esôfago. Uma maravilha. Pessoal, 87,9 graus Celsius. Brincadeira, ninguém sabe qual é o valor, eu boto qualquer valor, o pessoal acredita. Bom, então, temperatura da água, tem que colocar a água para aquecer. Vamos colocar a água no recipiente, aí vocês pegam o rabo quente de vocês, colocam dentro da água. Por que riram? Não entendi. Bota o rabo quente dentro da água e espera esquentar. Conclusão, depois de um longo tempo não, 3, 4 minutos, a água devia estar fervendo, mas não, está fria, gelada. O rabo quente queimou. Não funcionou. Se o rabo quente queimou, queimou o quê? O resistor ou a resistência? Quem acha que é um resistor, levanta o braço. Última. Não incomoda mais. Quem acha que é um resistor, que é uma resistência, levanta o braço. Poucos, hein? 4 ou 5, mas está aumentando. E quem não levantou o braço? Não tem rabo quente. Não tem rabo quente. Sabe qual é o rabo quente que eu estou falando? Olha. Bom, o rabo quente que eu estou falando é o elétrico. É esse aqui, ó. Olha o modelo. Atenção, modelinho do rabo quente elétrico. Ó. Conhece isso, né? Ligadinho na tomada. Então, quando a gente coloca isso aí dentro d'água, aquece a água. O fato é que queimou o chuveiro. Queimou, isso é um rabo quente. Tá estranho, né? Mas é um rabo quente. Que rabão, né? Esse é o rabo quente elétrico. Tem outros modelos, mas eu não vou desenhar aí. Bom, e o rabo quente queimou e queimou a torradeira. Queimou o quê? Numa outra turma em Porto Alegre, vocês não vão acreditar, né? Mas é verdade, me disse um colega lá de vocês que dependia do aparelho, se era um resistor ou uma resistência. Eu achei estranho aquilo, mas aí pedi explicações. Como assim? Ou é resistor ou é resistência? Não. Se queimou o chuveiro, queimou o resistor. Se queimou a torradeira, queimou a resistência. Sério? Não estou brincando. E o cara falou sério? Sério? Imagine só.
o português aí associado ao aparelho. Não, olha aquele aqui, ó, falando sério, né? Este aparelho aqui, a torradeira, o chuveiro, a lâmpada de incandescência, o forno elétrico, todos esses aparelhos são resistores. Então, o aparelho é um resistor. Quando vocês têm um chuveiro queimado, vocês vão comprar aquela pecinha que queimou lá dentro, o fiozinho aquele. Vocês vão numa ferragem, ou vão no supermercado, ou vão sei lá onde, né? Uma farmácia? Não, farmácia não tem. E vão comprar aquele aparelhinho. Como é que vocês pedem no balcão? Eu vim comprar uma resistência de chuveiro. É ou não é? E no entanto aqui na aula vocês me disseram que é um resistor. Então vocês chegam no balconista e dizem, me dá um resistor de chuveiro? Não, né? Todo mundo pede uma resistência. Pois é, errado. E pior do que vocês pedirem uma resistência e estar errado, é que o cara entende e vai buscar. Vai lá atrás, daqui a pouco volta ele com a resistência, que não existe, mas ele volta com ela. E aí entrega para vocês. E aí quando vocês vão ter uma surpresa, quando começarem a ler no papelzinho ali, né? O que está escrito naquele saquinho plástico em cima e tal? Resistência de chuveiro. Bom, aí não tem mais o que falar. Se o fabricante não sabe o que está fabricando, não vamos ser nós que vamos mudar a história. Mas o pior é que é verdade, pessoal. Resistência é uma das características que possui um resistor. Uma. Todo resistor tem uma resistência elétrica, tem uma potência elétrica, tem uma resistividade, tem um coeficiente de temperatura, tem uma condutividade, tudo. Tá? Cada uma dessas grandezas que eu estou citando aqui são características do elemento do aparelho, que é o resistor. E a resistência, um número e uma unidade, identificam o que? O grau de oposição à passagem de corrente elétrica. Quanto o aparelho está se opondo, né? Um número para identificar essa quantização de corrente elétrica que ele vai impedir a passagem, ou bloquear a passagem, vai dificultar a passagem. Né? Por exemplo, um resistorzinho identificado por um chuveiro, por exemplo, aquele fiozinho que vai lá dentro, né, encaixado no chuveiro, ele tem uma resistência elétrica de aproximadamente 5, 6 ohms. Uma lâmpada de incandescência comum que vocês têm em casa, de 110 volts, não a de 220, uma de 110 volts, 100 watts, desligada, ela deve ter uma resistência na ordem de 10, 12 ohms. E ligada, ela tem uma resistência que chega a atingir 150 ohms. Varia a resistência da lâmpada. Então, resistência é um número e uma unidade que identificam o grau de oposição à passagem de corrente. Tá? Bom, coloquem no livro de vocês aí nos exemplos, esses que nós citamos, né, alguns deles. Exemplos, vamos lá, quais são? Exemplos de resistores: chuveiro, torradeira, ebulidor. Não vamos colocar rabo quente aí que vai ficar gozado, né? Botem ebulidor, vai ficar estranho. Imagina chegar em casa, rabo quente, que é isso? Você está frequentando a aula, meu filho? Não, é sério, sério. Ebulidor elétrico. Outro aparelho que eu acabei de citar também, né? Lâmpadas, lâmpada de incandescência, lâmpada normal. Mais um aparelho que é um resistor, vamos lá. Estufa, o colega disse, certo? Outro. Ó, as gurias se manifestaram. A chapinha. Hein? A chapinha é um resistor. Se deram conta da invenção fantástica que foi essa chapinha, hein? Sim, porque antes as gurias faziam o quê? Passavam o cabelo a ferro. Não estou brincando, que algumas vão lembrar aqui, talvez não vocês, mas os pais de vocês, colocavam o cabelo na tábua de passar roupa, botavam um papelzinho por cima, né, para não queimar o cabelo, e é isso aí. Aí teve um cara, um italiano, que teve a brilhante ideia de fazer um ferro de passar cabelo. E esse ferro de passar cabelo hoje tem o nome chapinha, né? Ele controlou a temperatura para não ficar muito alto e tal, ajustou tudo direitinho e vocês usam hoje. E o cara está trilhardário. Bom, o que mais? Além da chapinha,
tem ferro de entortar cabelo também. Como é que é o nome daquele negócio que vocês usam para entortar cabelo? Viu? Babyliss, outro que também é um resistor. Só que não dá nem para escrever porque a gente não sabe como escreve. Bom, deu, outro. Mais um ou dois aí para encerrar. Exemplos. Pessoal, ar-condicionado é um exemplo ou não? De um resistor? Não, ar-condicionado não. O ar-condicionado ele funciona como? Converte energia elétrica em térmica? Sim, mas como? Através de um compressor, que é um motorzinho, não, um compressor. Então converte energia elétrica em mecânica, para que depois o gás circule, por diferença de pressão, ele acaba transferindo energia térmica. Então é diferente. Forno de micro-ondas é um resistor ou não? Não. Forno elétrico, sim. O forno de micro-ondas aquece o alimento com a micro-onda. A micro-onda que acaba aquecendo o alimento. Mas o forno elétrico não. O forno elétrico é com o fiozinho aquele que fica incandescente, tá? Tá? Então aí alguns exemplos importantes. Ventilador seria um resistor? Sim ou não? Pessoal, vocês têm que se ligar no seguinte. O resistor é um aparelho que tem uma finalidade no circuito elétrico. Converter energia elétrica em energia térmica. Diretamente. Se algum aparelho que vocês queiram listar aí não converte diretamente elétrica em térmica, ele não é um resistor. Tá? Bem claro? Bom, então agora vamos ver como é que a gente pode calcular a resistência elétrica de um resistor. E aí entramos aí em resistência elétrica e a lei de Ohm. Tá? Ó, vocês têm um desenho no livro que não está completo e tem um espacinho para a gente completar, tá? Esse desenho aí do resistorzinho. Primeiro, símbolo. O símbolo do resistor é este aqui. Atenção, tem gente que não sabe isso. Esse é o símbolo oficial de resistores. Alguns usam este símbolo aqui. Está errado? Não, não está errado. Só que não deveria ser o que se utiliza no Brasil, né? No Brasil a convenção das normas técnicas aí é aquele. Esse aqui seria em todos os outros países do planeta, menos no Brasil e na Holanda. Brasil e Holanda são aquele ali, aquele símbolo, e todos os outros países do mundo são esse aqui. Tá? Mas, aparece ou não aparece no vestibular esse? Aparece, não tem problema nenhum, pode aparecer. Só que não estão usando o oficial. Aí acontece o seguinte, para determinar a resistência elétrica deste resistor aí, nós temos que adotar o seguinte procedimento. Ligamos aqui um gerador, acompanhe que isso aqui não está completo no livro de vocês. Só que deixa eu desenhar depois, só devagar. Ligamos um gerador. Bom, com isso, o que a gente faz? Ao conectar um gerador, nós vamos fazer com que isso circule uma corrente elétrica pelo resistor. Concordam? Sim ou não? E se a corrente elétrica está circulando é porque nos extremos deste aparelho existe uma diferença de potencial entre A e B. Aí está passando uma corrente elétrica ali. Bom, nós vamos ter que usar dois instrumentos de medida que no vestibular eles cobrarão apenas a identificação dos dois, não as características particulares dele, assim, de funcionamento. Mas nós temos que saber que um deles vai ser ligado assim, em paralelo com o resistor, e que o outro vai ser ligado assim, ó. Eu vou abrir o circuito aqui e vou introduzir o aparelho aqui. Deu. Dois aparelhos. Um tem a finalidade de medir a intensidade da corrente e o outro tem a finalidade de medir a diferença de potencial. Qual deles mede a intensidade da corrente? O amarelo ou o cor-de-rosa? Hein? Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, ficou muito pequeno essa. O amarelo ou cor-de-rosa? O amarelo vai medir a intensidade da corrente que passa pelo resistor. Como é que é o nome dele? Hein? Amperímetro.
o nome está dizendo, unidade de corrente é o ampere, nós já vimos isso, e amperímetro significa então medidor de corrente elétrica, tá? E esse aparelho aqui, então, como é que é o nome dele, já que ele mede a diferença de potencial? Isso. A unidade da diferença de potencial é o volt, então o aparelho recebe o nome de voltímetro. Medidor de tensão, medidor de diferença de potencial. Bom, aqui, características. A resistência interna deste aparelho é extremamente elevada, tendendo ao infinito. E ele obrigatoriamente deve ser ligado em paralelo com o resistor. Paralelo com o resistor, vocês entendem o que eu estou dizendo, né? Em cima do resistor, terminal com terminal. Já o amperímetro, ele tem uma característica contrária. A resistência interna deve tender a zero, deve ser muito pequena, permitir a passagem da corrente sem bloqueio nenhum. E ele deve ser ligado em série com o resistor. Tá? E essas características nós não podemos inverter, não podemos confundir. Ligou um amperímetro em paralelo, explode o aparelho. Ligou um voltímetro em série, não vai passar corrente pelo resistor. Tá? Tá, mas e daí? Por que esses aparelhinhos aí? Olha, este aqui mede o quê? A diferença de potencial entre A e B, ou seja, a tensão no resistor. E este aqui mede o quê? Mede a intensidade da corrente que passa pelo resistor. Então, se nós dividirmos a diferença de potencial sobre o resistor pela intensidade da corrente que passa por ele, nós teremos o valor da resistência elétrica deste resistor. Tá? Então, olhem só, com essa equaçãozinha é fácil de entender. Se eu mantenho a mesma tensão, mantenho o mesmo gerador, se passar mais corrente pelo aparelho, ele vai ter menor resistência. Se opõe menos à passagem de corrente. Maior corrente, menor resistência. E ao contrário, né? Se ele permitir menos passagem de corrente, significa que a resistência dele é maior. Menor corrente, maior resistência. Tá? Então R igual a V sobre I, e essa passa a ser uma das equações mais importantes aí da nossa eletrodinâmica. R igual a V sobre I. Unidades. Unidades. Diferença de potencial dada em que unidade? Em volt. Intensidade da corrente dada em que unidade, pessoal? Ampere. E volt por ampere resulta o quê? Hein? Todo mundo lembra, né? Ohm. Unidade de resistência no sistema internacional. Ohm. OHM. Unidade da resistência no sistema internacional. Tá? Não esqueçam que aqui nós podemos ter também os submúltiplos das unidades, né? Mili e micro. O que é o mili? 10 na menos 3. O que é o micro? 10 na menos 6. Mas nós também podemos ter múltiplos. E o principal múltiplo que vai aparecer aqui é o quilo. E aí, quilo, o que seria? 10 na 3. Então, por exemplo, não está errado dizer que 2.000 ohms seria o mesmo que 2 kΩ. É muito usada essa forma aqui de apresentar. 2.000 ohms corresponde a 2 kΩ. Tá? Tranquilo? Então, só para entender esta aplicação da equação, eu coloquei 2 testezinhos aí para vocês. Virem a página e façam apenas e tão somente o 7 e 8. 7 e 8, só esses dois. Os outros ainda não.